Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, entender como que os preços da arroba e os preços da carne também chegam a esta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. E para essa conversa eu chamo o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado. Fernando, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E vamos falar sim sobre o mercado do boi. Prazer é todo nosso. E só antes da gente começar, Fernando, eu queria falar com você que está aí do outro lado da telinha nos acompanhando. O nosso canal de comunicação, de interação está aberto com você no nosso chat, tanto no site do Notícias Agrícolas quanto no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Então mande as suas dúvidas, a gente vai carregando, portanto, as dúvidas a respeito do mercado do boi gordo durante essa conversa aqui com o Fernando Henrique Iglesias. Pode falar também como é que está o preço da arroba aí na sua região, sempre lembrando de falar de qual cidade e estado você está comentando, né? Você está assistindo essa transmissão, como é que estão os preços das categorias de reposição também aí de onde você fala, tá certo? E Fernando, eu já queria começar perguntando como é que estão os preços da carne, porque a gente viu que os preços da arroba já ficaram bem pressionados durante essa semana. Sim, e os preços da carne, eles são uma das justificativas que levaram a indústria a exercer tanta pressão assim sobre o mercado. Nós não estamos num momento de bom consumo aqui no mercado doméstico. Primeiro trimestre, a gente já conversou isso anteriormente, né? É um período de descapitalização da população. A população tem menos dinheiro, então ela vai priorizando o consumo de proteínas mais acessíveis. Não por acaso nós temos hoje uma alta histórica no mercado de ovos, os cortes suínos bastante apreciados, também subindo bastante aqui no mercado brasileiro, carne de frango em patamares bastante elevados, porque a prioridade da população está no consumo de proteínas mais acessíveis. E a carne bovina, ao longo dessa década, no decorrer dessa década, ela se tornou muito mais proibitiva, muito mais distante da realidade, né, da população brasileira, em especial daquelas famílias que convivem aí com 1 a 2 salários mínimos, precisam sobreviver com 1 a 2 salários mínimos. Então, a prioridade dessa base de consumo aqui no Brasil, que é essa parcela da população, é basicamente proteínas mais acessíveis, mais baratas. E justamente por conta disso, essa semana já é a segunda quinzena do mês, já é um período mais fraco em termos de consumo. Nós vimos queda dos preços dos cortes do traseiro bovino, queda bastante expressiva, inclusive. Estamos falando aí na ordem de 5% de recuo dos preços da carne no atacado. Então, é um momento de lento escoamento da carne, e por conta disso, isso acentua aquele movimento de pressão que as indústrias vinham fazendo. Elas vão testando patamares mais baixos de preço pela arroba e vêm conseguindo realizar compras nesse nível mais baixo. Ou seja, tem então duas vertentes de exercendo pressão baixista nessa, vamos dizer assim, nesse jogo, né? Tem a questão da oferta de animais e principalmente de fêmeas, que a gente vem trazendo essas informações aqui no Notícias Agrícolas, e também essa queda então no atacado da parte, né, dos cortes do traseiro. Isso então ajuda com que os frigoríficos tenham mais a bola no campo deles para poder exercer essa pressão baixista, Fernando? Exatamente. Se o escoamento da carne está alto, isso vai formando estoque dentro das indústrias. E em função disso, com o estoque alto, eles vão tentando ali dar uma desacelerada no mercado, tentando escoar essa carne que está estocada. Não tem uma necessidade de compra tão ampla assim. Fora que as escalas de abate estão bem mais confortáveis do que no início do ano, por exemplo. Já estamos trabalhando aí com escalas entre 7 a 9 dias úteis. E começamos o ano ali com escalas 4, 5 dias úteis, bem mais apertadas. A necessidade de compra naquele momento era bem maior. Agora, com esse avanço da oferta de fêmeas, o que nós percebemos dentro do mercado é que realmente os frigoríficos conseguiram um posicionamento bem mais confortável das escalas e vão aí exercendo pressão dentro do mercado. E a gente vai vendo essa pressão crescendo em estados que antes não estavam sendo pressionados. É o caso do Mato Grosso. Semana passada, o Mato Grosso era um mercado mais firme, com preços acomodados. Inclusive, em vários momentos ali, o Mato Grosso tinha preços mais altos do que as praças em São Paulo. Agora não, Mato Grosso também vem convivendo com queda de preços, vai convivendo ali com tentativas de compra em patamares mais baixos. As indústrias estão exercendo pressão também no mercado mato-grossense. Fernando, aí eu te pergunto, né? Existe essa queda, então, de cerca de 5% só nessa semana para os preços da carne no atacado, carnes, né, os cortes do traseiro bovino.
não necessariamente essas baixas chegam até a ponta consumidora, porque se isso ajudasse ali a escoar na ponta consumidora, né, teria ali uma oferta, uma demanda um pouco mais aquecida. Como que funciona essa dinâmica, passando do atacado para o Bom, varejo? Bom, basicamente o varejo, ele tem uma lentidão maior no que se trata a repassar a queda de preços ao consumidor final. Normalmente, nesses momentos em que os preços da carne estão caindo no atacado, as redes varejistas aproveitam esse momento para alargar suas margens, né? Para ganhar mais dinheiro em cima da negociação de carne. Isso é bastante usual, bastante comum dentro do mercado brasileiro. Para alta, o repasse é bem mais rápido, bem mais efetivo, e o outro aspecto que é importante nós citarmos aqui, que do ano passado, do segundo semestre para cá, nós carregamos uma alta muito forte dos preços da carne. Os preços da carne subiram de uma maneira muito contundente aqui no Brasil. E mesmo com essa queda de preços no atacado, mesmo que esse repasse chegue aos poucos ao consumidor final, ela ainda vai permanecer num patamar proibitivo. Não é por conta, não é essa queda de preços que vai levar essa população que recebe 1 a 2 salários mínimos a aumentar o consumo de carne bovina, colocar mais carne bovina no seu dia a dia. A prioridade ainda vai ser o consumo de proteínas mais acessíveis. É só fazer uma comparação muito simples. Quando você vai no supermercado, ou vai lá no açougue do supermercado, você consegue colocar muito mais carne de frango, ovo, embutidos dentro do carrinho do que carne bovina. Então, a escolha, a preferência da população, principalmente nesse primeiro trimestre, ainda é sobre essas proteínas mais acessíveis, essas proteínas mais baratas. E nesse sentido, Fernando, olhando, portanto, esse mercado mais pressionado para os preços da arroba, vindo dessa oferta principalmente de fêmeas, o que o pecuarista que está nos assistindo aqui no Notícias Agrícolas, que tipo de ferramentas, que tipo de estratégias ele pode lançar mão nesse momento? E qual é o momento também, já emendando outra pergunta, para as pastagens? Bom, o ideal era que no momento ali que a queda de preço se iniciou, já era momento para você começar a operar ali fazer o uso das opções ali, comprar put, se proteger da queda de preços quando o mercado começou a virar. Tá, agora nós já temos aí um cenário de pressão bem mais encaminhado, né? E fica mais complicado de você entrar. Vamos dizer assim, quando você contrata um seguro, você não contrata o seguro quando a tua casa já está pegando fogo, você tem que contratar antes. Então, o custo é um pouquinho mais alto até de algumas operações por conta disso. E sobre as pastagens, nós temos boas condições de pasto em várias regiões do país. A grande questão mesmo é realmente esse aumento da oferta de fêmeas aqui no mercado brasileiro. Essa tem sido a grande variável de queda nesse momento, além desse lento escoamento da carne no mercado doméstico. A nossa única variável de sustentação de preço ainda está nas exportações. As exportações ainda são a nossa boa notícia no meio de tanta instabilidade e tanta pressão de queda. O Brasil segue vendendo grandes quantidades de carne bovina no mercado internacional. Os preços em dólar são satisfatórios, vão aumentando aos pouquinhos. Nós temos uma dinâmica de exportação muito interessante aqui para o mercado brasileiro. E essa temporada realmente promete, caminhamos para ter mais um ano de recorde de embarques aqui no Brasil. E nesse mês de fevereiro, Fernando, depois do encerramento do feriadão do Ano Novo Lunar da China, como é que a gente está vendo esse cenário das exportações, né? Como que a China veio em relação ao apetite para a compra de carne bovina e como que estão os outros países também, que o Brasil tem ampliado e pulverizado, né, a parceria de venda de carne bovina com outros países, ainda que sejam países menores, mas como é que estão essas dinâmicas? Bom, a gente tem que destacar os Estados Unidos, comprou grande volume de carne bovina ali em janeiro, tivemos uma grande quantidade de exportação destinada ao mercado norte-americano, essa demanda vai se manter, a China vai voltar, como tem demandado mais produto aqui do Brasil, que é bastante compreensível, nós temos ali uma necessidade de compra ainda presente dentro do mercado chinês, e a China não tem outras alternativas melhores que o Brasil nesse momento. O Brasil hoje é muito mais competitivo que Estados Unidos, União Europeia, Austrália, Argentina, Uruguai. Então, quando nós olhamos para o cenário global, o Brasil ainda tem a preferência do mercado mundial. Isso é bastante nítido, temos muitas vantagens com relação a isso.
mas a nossa grande aposta para esse ano de 2025 vem da Ásia, não é a China, é o Japão, né? O Brasil trabalhando por aquele status livre de aftosa, é, sem vacinação, vai conseguir ali acessar com mais capacidade o mercado japonês. É um mercado importante, é um mercado que compra grandes volumes de carne e paga caro por essa carne. Então, é um mercado ali com um potencial imenso para o Brasil atender, mas isso depende desse status livre de aftosa sem vacinação. Coreia do Sul é outro mercado importante que pode ser acessado pelo Brasil em função disso. E, Fernando, olhando também para essa, a gente falou das pastagens, eu queria saber a respeito de confinamento. Né? Como que você está observando? Tem já alguma movimentação quando se fala na intenção de confinamento nas principais praças produtoras do país? E também como é que ficam os preços das categorias de reposição com esse descarte de fêmeas que ainda prossegue? Bom, nós temos preços firmes para as categorias de reposição. O ano nós tivemos ali, nós percebemos, quando comparamos os preços do primeiro bimestre de 2025 com o primeiro bimestre de 2024, nós vamos perceber que os preços das categorias mais jovens estão bem mais altos, né? Tivemos uma alta importante dessas categorias mais jovens. Para esse ano, nós devemos ver, sim, um aumento da quantidade de animais confinados aqui no Brasil, apesar dessa alta do custo de reposição. O que vai acontecer é que esse confinamento vai crescer a taxas menores, né? Nós vamos ver aí o crescimento do confinamento a taxas menores do que nos acostumamos a ver no restante da década, tá? Essa é a grande variável. Nutrição animal, apesar dessa disparada dos preços do milho, não é necessariamente um problema, tá? Nós vamos ter uma grande abundância de ingredientes para usar na dieta dos animais. Safrinha vai ser de boa proporção esse ano, que tudo indica, vamos ter aí mais de 95 milhões de toneladas de milho safrinha. Então, entrando a safrinha no mercado, o problema do milho vai se resolver. Nós temos também uma boa oferta de sorgo dentro do mercado brasileiro, uma safra recorde de soja. Agora a gente tem que ficar atento com o comportamento dos preços do farelo, agora que não vamos ter mais o B15, né? Vai ficar ali o percentual obrigatório da mistura do biodiesel em B14, mas mesmo assim, com essa safra recorde de soja, nós teremos aí uma grande quantidade de farelo aqui no Brasil, e isso ajuda na dieta dos animais, na nutrição animal. Ou seja, a gente deve haver, de certa forma, um balanço, pelo que eu entendi, Fernando. As categorias de reposição elas vão subir, então esse vai ser um custo ali para o pecuarista que vai aparecer ainda esse ano, mas com a nutrição, né, principalmente farelo de soja um pouco mais baixo e com o milho tendo essa safrinha que promete ser grande, a gente deve então ter esse balanço com os custos na operação? A questão é que a reposição é o maior dos custos, né? Mas essa parte da nutrição animal, se você consegue fazer um bom planejamento, consegue fazer boas compras, escalonar bem as compras, você vai conseguir ter uma margem interessante. É um ano em que as margens não vão ser tão satisfatórias quanto foram em 2024, né? Provavelmente não vamos ter o mesmo nível ali de rentabilidade na atividade de confinamento do que nós tivemos no ano passado. Ano passado foi um ano de recorde de rentabilidade para a atividade de confinamento aqui no Brasil. Esse ano isso não deve se repetir justamente pela elevação de custos. Por mais que que a gente acredite numa arroba do boi gordo mais valorizada durante o segundo semestre, me parece pouco provável que essa rentabilidade seja superior se comparado a 2024. Mas ainda assim deve haver uma margem, se assim a gente pode dizer, não um prejuízo. Claro que também a gente Sim, precisa contar com outras variáveis, tem as questões sanitárias que, né, são uma caixinha de surpresas ou uma caixa de Pandora, acho que melhor dizendo, né, Fernando? Mas então não deve ser um ano de prejuízos, mas de margens um pouco mais contidas, é isso? exatamente, exatamente. É um ano em que a gestão de risco, assim como o 2024 também se mostrou, né? Gestão de preço, gestão de risco, gestão de comercialização, são estratégias fundamentais hoje para você ter sucesso dentro do negócio. Você precisa trabalhar muito bem as questões da porteira para fora, precisa trabalhar, criar estratégias que sejam condizentes com as tendências de mercado. Hoje, o que nós percebemos no mercado do boi é uma volatilidade muito intensa. O mercado está sofrendo muito com volatilidade, o que não era tão comum assim anteriormente. Agora nós vemos uma volatilidade que acaba prejudicando a tomada de decisão.
Então, um dos aspectos importantes dentro do negócio é você se proteger contra essa volatilidade, você conseguir adequar suas estratégias de acordo com esses desafios que o mercado vai apresentando. E isso da porteira para fora, né? Procurando sempre uma consultoria da confiança, né? Você, pecuarista que está nos assistindo aí, né? Procurar, né? Uma assessoria que te passe, né? Essa confiança e que te ajude a tomar essas estratégias. E, Fernando, e da porteira para dentro, quais são as estratégias que o pecuarista pode tomar? Bom, o pecuarista já vem trabalhando muito bem da porteira para dentro ao longo dessa década. Isso é fato. Melhorou genética, refinou as técnicas de manejo, investiu ali na reforma das pastagens, investiu em integração lavoura-pecuária, isso é uma realidade hoje no centro-oeste brasileiro. Então, as estratégias que estão sendo adotadas da porteira para dentro aumentaram muito a eficiência, a produtividade média aqui da pecuária de corte no Brasil. Eu diria que da porteira para dentro, o que o pecuarista precisa fazer é manter esse trabalho de excelência que já vai sendo conduzido ao longo dessa década. Nós já temos um trabalho muito bem feito, nós agora realmente, da porteira para dentro, vamos dizer assim, o pecuarista brasileiro está dirigindo uma Ferrari, tá ali num momento muito bom realmente das questões que envolvem porteira para dentro. Precisa melhorar mesmo nos aspectos da porteira para fora. Esse ponto é fundamental de acontecer. Precisa realmente ter essa visão de olhar para esse aspecto de mercado para você conseguir ali ter uma boa rentabilidade, trabalhar com boas margens e continuar investindo dentro do negócio, conseguir explorar ali essa capacidade de investimento dentro da atividade que vem com boas margens. E, Fernando, pensando no que pode melhorar os preços da arroba, o que está mais próximo ou talvez seja mais factível de acontecer no médio prazo, no curto médio prazo? Como pode dizer, um encurtamento na oferta de fêmeas ou na oferta de animais para abate, uma melhora na demanda interna ou talvez uma melhora na demanda externa que ajude a escoar mais produto? Bom, segundo trimestre, muito provavelmente a gente vai ver, sim, uma recuperação do consumo interno, que é bastante normal, a gente passa desse período ali mais fraco em termos de demanda, mas o segundo trimestre tem um outro porém, né, que é o auge da safra do boi gordo. Isso não quer dizer que em março, abril, não tem espaço para recuperação de preços. Até pode acontecer alguma recuperação, mas ali em maio, muito dificilmente a gente não vai ver uma pressão baixista sobre o mercado do boi novamente, né? É da sazonalidade do mercado nesse período ali de menor qualidade de pasto, menor capacidade de retenção e maior necessidade de venda por parte do pecuarista. Então, para maio, dentro da sazonalidade que o mercado opera, me parece pouco provável que a gente veja ali, né, espaço para altas contundentes. Agora, a partir de junho, naquele período de transição entre safra e entre safra, aí o mercado vai estar propenso a mais altas, com uma exportação consolidada. Nós ainda vemos perspectiva, pode acontecer desvalorização cambial durante o segundo semestre. Então, nós podemos ver o câmbio mais desvalorizado do que ele está hoje, né? Resta saber como que vai ser com a política fiscal brasileira segue problemática, né? Tem também as questões que envolvem política monetária e uma mudança de viés do Banco Central norte-americano, por exemplo, pode mudar e muito o trânsito de capitais entre as economias. Então, esse dinheiro pode sair das economias emergentes e com destino às economias maduras e com destino ali a títulos do Tesouro norte-americano a depender das estratégias do Fed no restante do ano. E essa desvalorização cambial vai tornar as nossas exportações de carne mais interessantes ainda. Então, eu diria para vocês que, do ponto de vista de demanda, não vai ser mercado interno. Mais uma vez, o que vai puxar, né, os preços da nossa. O que vai puxar os preços da arroba serão novamente as exportações. As exportações têm um papel cada vez mais importante nessa formação de preço, e isso, mais uma vez, vai acontecer aqui no Brasil. Mercado cada vez mais propenso à exportação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Estou no Safras e Mercado desde 2009 e eu nunca vi um ano em que o Brasil estivesse tão bem posicionado no cenário global, dentro do setor carnes, não só para carne bovina, como para carne de frango, carne suína e ovos, como está agora em 2025. O Brasil nunca esteve tão bem posicionado no cenário global como está agora. Então, temos um potencial de exportação imenso. Fernando, você trouxe esse gancho, eu ia até fazer uma outra pergunta, mas com essa deixa que você
colocou aqui agora, né, desse posicionamento do Brasil como praticamente o one-stop shop das proteínas animais. Isso se deve a quê? É a questão cambial, as nossas carnes, no geral, mais competitivas? É a questão de escala de produção? É questão de sanidade? É questão dessa busca por novos mercados? Vamos ajudar a costurar essa colcha de retalhos aqui para a nossa audiência. É essa soma de fatores, é tudo isso. O Brasil hoje tem uma escala de produção que os nossos concorrentes simplesmente não têm. O Brasil tem uma capacidade de fornecer produto hoje. Por exemplo, o Brasil é referência global em biosseguridade hoje, sanidade animal. Nós temos uma capacidade ali essas questões sanitárias, né, defender a produção de carnes aqui do Brasil, que os nossos concorrentes simplesmente não têm. Veja, nós temos, só nesse início do ano, nós tivemos aftosa na Alemanha, temos episódios de influenza aviária na Europa, nos Estados Unidos, crise do ovo terrível nos Estados Unidos. As condições aqui são muito favoráveis. O Brasil também construiu um relacionamento sólido com os principais consumidores em escala global. Então, nós temos ali uma capacidade para fornecer produto que os nossos concorrentes simplesmente não têm. Então, hoje, o desenho das exportações brasileiras é muito claro. O Brasil tem um potencial para estabelecer recorde das suas principais proteínas exportadas ao longo dessa temporada. É um ano que é extremamente promissor, realmente. E aí, voltando um pouquinho em outro ponto que você tinha falado, que aí que era eu ia fazer uma pergunta, mas acabei pulando, avançando um pouquinho aqui na nossa conversa. Você estava falando de políticas monetárias. Aqui no Brasil, a gente já tem uma taxa de juros bastante elevada, que não tem ali uma previsão de ter uma queda, questões inflacionárias. E aí você puxa para isso que o mercado exportador vai ser a bola da vez nesse ano. A demanda interna aqui, ela deve ser prejudicada por essas questões inflacionárias e emendo. Essas questões dos juros elevados, como que isso afeta na operação para o pecuarista que está aqui nos assistindo? Bom, basicamente, com juros mais altos, o crédito fica mais inacessível. Há uma dificuldade de obtenção de crédito. As taxas ficam menos atrativas. Então, para o pecuarista, fica mais complicado para ele colocar dinheiro dentro do negócio. Em relação à política monetária, esse cenário que nós temos é de novas altas da taxa básica de juros nas próximas reuniões do Copom. Isso é bastante claro. Só que há limitações, né? Há limitações. O cenário que o Brasil pode viver nesse ano de 2025 é um cenário de estagflação, em que você não consegue ter crescimento econômico satisfatório com uma inflação alta. Nós já vimos, esse fenômeno é muito comum aqui na América Latina, nós já vivemos períodos de estagflação aqui no Brasil, né? Isso já foi presente no mercado brasileiro na década de 80, nos anos 90. Em 2025, algo parecido se desenha. Vai ter muita dificuldade de crescimento, porque o crédito acaba engessando novos investimentos dentro das diversas atividades da economia, e isso vai dificultando, né, esse avanço do PIB, etc. Então, é um ano que o mercado interno não vai ser a variável que vai mudar essa dinâmica do mercado do boi. Até porque a população brasileira, ela segue com baixo poder de compra. Ela tem um poder de compra reduzido. E do ano passado, o consumo interno, ele teve ali um momento de brilho, né? Vamos dizer assim, Fernando, para além das exportações para carne bovina, né? Sim, sim, a gente teve momentos ali, mas é justamente por aquele período de muito abate. Uhum. Como nós tivemos um abate muito amplo, a oferta aumentou bastante. Então, houve melhora do consumo justamente por preços mais atrativos. Tá? Então, esse é um aspecto importante para a gente considerar. Nós tivemos bons momentos de consumo no passado aqui no mercado doméstico, mas precisaria de preços mais atrativos ali nas gôndolas do supermercado para que isso de fato se tornasse realidade. Perfeito. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Você e todo o time da Safras e Mercado, cada um dentro da sua área de atuação, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Bom, é sempre um prazer estar aqui. Contem comigo em mais oportunidades. Um grande abraço a toda a nossa audiência. Tá aí, então, estivemos com o Fernando Henrique Iglesias, ele que é analista da Safras e Mercado, nos trazendo, portanto,
Uma colcha de retalhos muito bem costuradinha aqui sobre como está se encaminhando a questão dos preços da arroba bovina e os preços também da carne. O Fernando ele trouxe uma informação bastante importante que só durante esta semana os preços da carne no atacado para o traseiro bovino teve queda de 5%. Isso tem muito a ver com a questão da sazonalidade, são cortes mais nobres e a gente está lembrando aqui, né, numa segunda quinzena do mês e num começo de ano, que já é mais complicado para a venda de carnes, mas tem a pressão dos frigoríficos por causa da oferta de animais e principalmente de fêmeas sendo abatidas. Então a gente tem essa questão dos preços que subiram ali para a ponta consumidor e não devem cair tão cedo. Lembrando, né, que o preço para o consumidor ele sobe de elevador e desce de escadinha, então não necessariamente essas quedas no atacado elas vão ser repassadas ou com tanta rapidez para a ponta consumidora para que essa demanda melhore e de alguma forma ajude a melhorar os preços da arroba. Então é esse cenário que se desenha, é um cenário de um primeiro semestre mais desafiador para o mercado do boi gordo. O Fernando ele explica que até o mês de maio a gente deve ainda perceber esse cenário. As exportações vão ser o que vão carregar ali o escoamento da carne bovina nesse ano de 2025, segundo o Fernando, que pode inclusive ter recorde de volume embarcado, ainda que a gente esteja falando só nesse começo de ano, muita água tem a rolar por debaixo da ponte, mas essa é a perspectiva que o Fernando trouxe. Então a gente deve ver os preços começarem a melhorar para a arroba a partir do mês de junho, ou seja, né, naquela transição de safra e entre safra, esse vai ser o momento de preços um pouco melhores e exportações mais bem estabelecidas. Olha, tem o Marcelo Rocha aqui na nossa interação falando do Rio Grande do Sul. Ah, olha só aqui, ó, o Fernando sempre com conteúdo essencial sobre o assunto. Marcelo, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua audiência, a todos vocês que estão nos assistindo. E já que a gente está falando de preços da arroba, eu vou pedir para o Pedro colocar, por gentileza, os preços na tela. Vamos checar então como estão os preços na B3, a Bolsa Brasileira, neste momento. Fevereiro tem uma tímida alta de 0,10%, a arroba está valendo R$ 313,00 redondinha. O março ele cai 0,25%, valendo R$ 302,35 a arroba. O maio ele está estável neste momento, valendo R$ 295,00. Casa bastante com o que o Fernando disse, que a gente não deve ver preços para arroba melhores ainda antes do mês de junho. E quando a gente olha para o referencial do boi gordo do CPEA para o estado de São Paulo, esse referencial ele tem uma queda neste momento de 0,68%, com a arroba cotada em R$ 315,30. E por falar em informações do CPEA, vamos dar uma olhada numa análise que foi divulgada hoje, nessa quinta-feira, dia 20 de fevereiro, pelo CPEA, que é o Centro de Estudos em Economia Aplicada da Exalc-USP. Então vejam só, agentes de frigoríficos do Brasil têm pressionado os valores de compra de novos lotes de boi gordo. Segundo os pesquisadores do CPEA, esses demandantes estão atentos às recentes desvalorizações da carne, casando perfeitamente com essa análise que Fernando Iglesias trouxe para nós agora há pouco. Do lado da oferta, o CPEA verifica a maior disponibilidade de vacas no spot nacional. Estes animais ganharam algum peso desde o retorno das chuvas. Também, o volume de animais de confinamento está maior do que há um ano. No fronte externo, segundo os dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, ligada ao governo federal, nessa parcial de fevereiro, as exportações diárias de carne bovina registraram média de 10 mil toneladas, um aumento de 6,2% frente a fevereiro do ano passado, também trazendo, né, essa consonância com o que o Fernando disse, né, que esse ano as exportações são o que vão dar ali a sustentação para os preços da arroba, escoando o produto brasileiro. Vamos dar uma olhada nas informações também da Scott Consultoria, apontando para o mercado do boi gordo mais frouxo aqui no estado de São Paulo, como a gente tem trazido essas informações nos últimos dias. Então, vamos acompanhar. A boa oferta de boiadas com destaque para as fêmeas, assim como a gente tem trazido essas informações para você que está aí do outro lado da tela, combinado com o escoamento da carne bovina ainda abaixo do esperado, resultou em uma pressão sobre os preços. A cotação do boi gordo ela caiu R$ 1,00 por arroba
e a do boi China e da vaca e da novilha caiu em torno de R$ 2,00 por arroba. As escalas de abate no estado de São Paulo estão em média para 7 dias úteis. O estado do Mato Grosso, vamos lá, na região norte do Mato Grosso prevalece a oferta de fêmeas de descarte para abate com uma procura não muito aquecida por parte dos compradores. O preço do boi gordo caiu R$ 2,00 por arroba e o preço da vaca e da novilha não mudou. Vale lembrar que no Mato Grosso os preços eles haviam subido há algumas semanas. Mato Grosso estava negociando boi gordo a cerca de R$ 320, tinha chegado nesses patamares, agora já volta a sofrer essa pressão baixista. Região sudoeste do estado do Mato Grosso, o preço permaneceu estável para todas as categorias. Na região de Cuiabá também os preços não mudaram. Na região sudeste do Mato Grosso, a oferta de boiadas diminuiu, porém com o escoamento de carne bovina devagar, o mercado acabou ficando ali meio que equilibrado. A cotação do boi gordo e da vaca não teve alterações e o preço da novilha caiu em torno de R$ 2,00 por arroba. Santa Catarina, o mercado permanece equilibrado por lá. A oferta de bovinos ela não está alta, porém o escoamento da carne também não é uma coisa que anima. Dessa forma, então, não houve alterações nos preços em nenhuma categoria lá em Santa Catarina e a média de dias das escalas de abate ela está em torno, portanto, de 6 dias úteis. As informações agora do aplicativo da AgroBrasil, também trazendo os preços do fechamento de ontem, no final da tarde, para o mercado do boi gordo. Então vejam só, no estado de São Paulo, captou registros com valores entre R$ 310 a R$ 315 por arroba e a média ficou então na casa dos R$ 312,41 por arroba e a média de abate em torno de 11 dias úteis para o estado de São Paulo. Mato Grosso do Sul, preços para arroba entre R$ 300 e R$ 305, com a média de R$ 300,89, escalas então em 10 dias úteis para o estado do Mato Grosso do Sul, perdão. No Mato Grosso, o registro de R$ 315, mas a média de negociações ficou na casa dos R$ 319,41 por arroba e escalas em torno de 7 dias úteis. O Pará, a captação de preços ali ficou na casa dos R$ 219 por arroba e a média de preços de R$ 288,05 e escalas de abate em torno de 7 dias úteis, assim como para o estado de Goiás, Minas Gerais mais estendida a escala de abate, em torno de 13 dias úteis, segundo as informações do aplicativo da AgroBrasil. Mais uma informação para vocês sobre o mercado da pecuária. O TRF3 determina que a exportação de animais vivos não viola a legislação brasileira. Então vamos acompanhar aqui. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu ontem, na quarta-feira, dia 19, que a exportação de animais vivos para abate ela não viola a legislação brasileira. Por 3 votos a 0, os desembargadores da terceira turma determinaram a reforma da sentença de primeiro grau que havia proibido a exportação em todos os portos do país. A Corte julgou um recurso da União que alegou que o transporte de animais vivos não está necessariamente relacionado com maus tratos. A Procuradoria Federal também apontou que a regulação existente já é o suficiente para disciplinar esse assunto. O julgamento do TRF3 começou em dezembro do ano passado, quando o desembargador Neri Júnior, relator, já havia votado favoravelmente às exportações. Abro aspas aqui. Não há no ordenamento jurídico qualquer vedação ao comércio internacional de animais vivos, tampouco indicativo concreto de que o transporte marítimo implique em crueldade aos animais, escreveu, portanto, o relator do processo. O desembargador Carlos Delgado, que havia pedido vista diante da complexidade da questão, acompanhou o relator. Para ele, cabe ao Poder Legislativo e não ao Judiciário estabelecer normas mais rígidas sobre o transporte de animais. E de acordo com o voto, portanto, de Carlos Delgado, não ficou comprovado que o transporte de animais configura por si só uma atividade cruel. O magistrado também mencionou que o pedido de ação era amplo e buscava interromper o transporte de animais em todo o território nacional, sem que houvesse um levantamento que abrangesse mais abrangente da situação. Segundo ele, a análise se baseou na inspeção apenas de uma embarcação, o que não seria o suficiente para uma decisão de tamanha magnitude.
Então, são essas as informações que a gente tem. E, claro, você acompanha essas informações na íntegra no site do Notícias Agrícolas. E na nossa TV Notícias Agrícolas, você começa o dia logo cedinho, às 8 da manhã, muito bem informado com o Bom Dia Agronegócio. Carla Mendes começa, então, o dia trazendo para vocês uma abertura de mercado muito abrangente, falando de mercado financeiro, política, agronegócio, obviamente, tudo isso interligado para você, produtor rural, tomar as melhores decisões que vão guiar os seus negócios durante o dia. Então, todos os dias, a partir das 8 da manhã, começa essa programação com a Carla Mendes. Às 9 da manhã, Guilherme Dorigatti assume a bancada com Realidades das Safras. Além da gente divulgar aqui no Notícias Agrícolas as estimativas de safras regionais, sejam elas de fontes oficiais, federais, estaduais, municipais, o Guilherme Dorigatti, ele traz para você cada região, então, com entrevistas com produtores rurais de várias culturas, para você saber, de fato, como é que está a situação ali no campo mesmo. Às 10 horas, o Erickson Cunha assume a bancada com a previsão do tempo, sempre com um meteorologista de gabarito e também com uma interação com você que acompanha do outro lado da tela, sempre trazendo perguntas e que o Erickson faz esse intermédio com o meteorologista para que você saiba também como é que vai ficar o clima na sua região, como que vão ficar as condições de plantio ou de colheita. Às 11 horas, Mercado do Boi Gordo aqui nessa bancada, eu, Letícia Guimarães, também sempre com um especialista diferente todos os dias para que você possa coletar essas informações e esses pontos de vista diferenciados e formar a sua própria opinião e tomar suas próprias estratégias. Logo ao meio-dia, tem também entrevistas de mercados muito diferenciados, pode ser mercado do trigo, mercado do arroz, mercado do algodão, sempre um mercado que está ali em questão, né, com alguma coisa, algum fundamento sendo ali modificado para que você, claro, consiga ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. E a nossa programação segue ao longo do dia, lembrando que além dos boletins, a gente tem também os podcasts originais do Notícias Agrícolas, que você pode acompanhar em vídeo ou nas plataformas de áudio. Então, sempre para você, as mais diversas formas de acessar as informações do Notícias Agrícolas, porque o Notícias Agrícolas é informação agro-relevante e conectada.